Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui para esse bate-papo da educação, mas hoje muito especial, né? Nessa sexta-feira a gente está aqui aprendendo a fazer, tentando nos relacionar com vocês aqui por meio da tecnologia, aprendendo pra caramba, né? Esta pandemia nos coloca em uma situação que nós precisamos inovar, mas e especialmente nesse momento onde é difícil ter o afeto, ter o abraço, ter o toque. Nós brasileiros, né, somos muito disso, estamos sentindo muita falta, né, nessas épocas de isolamento disso. E esse sentimento, ele é importante a gente discutir isso e encontrar outras formas. E aí, algo que também acho que é fundamental é a importância da música, né? Eu acho que todos nós amamos o ritmo, o som, esse toque que traz uma magia nova, a criatividade que vem. E aí, eu queria, hoje a gente vai ter aqui uma pessoa que vai falar, eu vou conversar muito pouco com ele, depois ele vai dar uma aula aqui para a gente, muito bacana, mas que vem de uma experiência muito legal, já muito conhecida, já foram em muitos programas de televisão, dá entrevistas, que é o grupo musical Barbatuques. E eles, logicamente, entendem demais dessa questão de toque, porque é assim que eles fazem música. E vocês vão ver como eles fazem desde 1995, eles vêm desenvolvendo, então, abordagens que são únicas. E hoje a gente vai conversar com um dos barbatuques que estão aqui, né? A gente não pode ter muitas pessoas no estúdio, em outro momento, quem sabe a gente volta. Hoje eu estou aqui com o Giba, queria mandar um abraço a todos os demais barbatuques. Seja muito bem-vindo, Giba. Muito obrigado, secretário, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, representando o Barbatuques. O Barbatuques é um grupo que tem mais de 20 anos, já está aí com uma caminhada longa, a gente já se apresentou em mais de 20 países, e tem um pouco esse lado pedagógico, né? Que a aplicação do Barbatuques, para quem não conhece, o Barbatuques é um grupo que foi fundado pelo músico Fernando Barbosa e que tem essa proposta essencial de fazer música a partir dos sons do corpo. Então, a gente adaptou os instrumentos de percussão, bateria, para as possibilidades sonoras que o corpo humano traz. Então, nessa caminhada de mais de 20 anos, tem muitos professores que usam essa técnica, pelo fato de não precisar de energia elétrica, não precisar comprar instrumento, não precisar de nada. Só precisa de um professor capacitado. Então, isso nos orgulha muito. Essa é uma característica muito bacana, né? Aliás, você que é um dos nossos estudantes que estão assistindo aqui, que vão curtir essa aula já já, todo mundo é meio barbatuque, né? Porque todo mundo, quem é que já ouviu aquela música que dá aquela batidinha, que fica, nem que seja batendo aqui do lado, na perna, no peito, né? Tira um som de algum lugar. Todo mundo tem um pouco disso no final das contas, né? Todo mundo batuca com talher, todo mundo agora que vai comer no japonês pega os palitinhos e batuca um pouco. E acho que o Naná Vasconcelos falava isso, né? Um músico também incrível do Brasil, com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. E ele falava que o primeiro instrumento é o corpo, né? Das crianças, assim, as crianças têm uma identificação com o Barbatuques, que é quase imediata pelo processo da imitação, né? A gente brinca que é quase como se a gente adulto ir num show de rock de uma banda que você gosta e levar o seu instrumento, levar uma guitarra e tocar junto. Quer dizer, as crianças, quando elas nos veem no palco, elas já imediatamente já saem imitando, já procuram os sons e tal. Então, isso é uma coisa muito legal, extremamente democrática. Estou vendo que aqui na produção, atrás das câmeras, todo mundo trouxe instrumento hoje. E todo mundo está pronto para tocar. Está pronto para tocar? Opa, vamos lá. Eu amo música. Aliás, essa é uma conexão importante na educação, né? A música é uma expressão, é uma linguagem, né? Assim como você tem a linguagem corporal, a arte, né? Ela se divide em muitas, né? Mas a música, ela está no nosso dia a dia. Eu acho que ter isso atrelado na educação é fundamental. Tem estudos hoje que mostram que se você ouvir música, estudar música, antes de estudar matemática, teoria musical, enfim, antes de matemática, o desempenho em matemática sobe, de tão forte que é a ligação. Aliás, a música tem muito a ver com matemática, muito. Né? Porque a gente não percebe. Você que aí diz, por que eu tenho que estudar matemática? Olha lá, na matemática você está estudando música também, o ritmo, tudo isso
tem a ver com matemática. Como é que você vê essa ligação com a educação, Giba? Olha, tem até, o Barbatux, além do grupo artístico, tem um grupo de estudo que tem muita essa coisa de unir disciplinas diferentes. Então, tem professores, como o Cadu, por exemplo, que tem publicações falando dessa ligação da matemática com a música. A maneira com que a linguagem musical se organiza é muito matemática, né? Quando a gente conta 1, 2, 3, 4, né? Essa distância entre os tempos e a subdivisão deles, né, é completamente matemático. Então, tem muitos exercícios que a gente faz que para tentar tornar isso físico, né, para tentar tornar esses conceitos matemáticos que na música são um pouco abstratos no começo, mas que essa organização de subdivisão de tempo, por exemplo, né? Subdividir um tempo em 3, em 4, então, tem uma ligação com a matemática muito forte. A música se organiza de uma maneira muito matemática, né? O mapa, a maneira de ler música, a partitura, nada mais é que a representação dessa subdivisão de tempo, né? Isso é incrível, isso. Depois vocês vão ter uma provinha aqui, né? Vocês vão poder fazer com o Barbatuque aqui, tirar um som aí na sua casa, já daqui a pouquíssimos minutos. Tem muitas, aqui você já conversou aqui um pouquinho comigo sobre essas habilidades, tem muita coisa que você vai relacionar com outras competências da área da educação. Mas quando a gente olha para o ambiente escolar, a gente tem as crianças que estão se exercitando, estão brincando, se expressam fisicamente desse jeito. Agora nós temos um período de afastamento, elas devem estar praticamente o tempo todo em casa, né? Que dicas que você poderia dar para os pais, para os próprios estudantes, para as próprias crianças e, lógico, para os nossos professores incentivarem essas expressões físicas? Como que isso pode ajudar? Porque no final também a música do Barbatuque está ligada até à educação física. Você tem que se mexer bastante, por exemplo. Está ligado à educação física completamente. Temos o João Simão, que é um integrante do Barbatuque, que é professor de educação física, e ele já tem trabalho sobre isso, sobre essa ligação. E até, por exemplo, existem manifestações populares brasileiras que o brincante, como se diz, a linha entre a dança e o tocar é muito tênue, né? Os passos, você pega aí a catira, tem aqui no Sudeste, mas só no Pernambuco tem inúmeros ritmos. O Brasil é riquíssimo em relação a isso, né? O brincante está sempre nesse limiar, dançando e tocando ao mesmo tempo, fazendo sons de batida de pé no chão, fazendo sons de palma que tenham relação com os tambores que estão tocando. E agora, nessa quarentena, é uma situação que a gente está aprendendo a lidar ainda, né? Mas tem muitos artistas colocando muito material na internet disponível. Para os professores, eu acho que é um bom ganho fazer essa pesquisa, assim. O próprio Barbatux, a gente está tentando disponibilizar algumas levadas, eu vou ensinar algumas hoje aqui, mas, no mínimo, semanalmente, disponibilizar uma aulinha, alguma coisa, para entreter as crianças. A gente sabe que não é fácil, é muita energia, né? Mas não só na área de música, acho que tem muito conteúdo bom rolando. Esse próprio canal, né, de Centro de Mídias do Governo do Estado tem muita coisa legal. É uma situação nova. Eu acho que essa coisa de pesquisar danças, ritmos de outros estados, de outros lugares, ajuda muito. O Brasil é riquíssimo, tem um repertório riquíssimo em relação a isso. E agora acho que a internet é o melhor veículo, né, para fazer isso. Exatamente. Está todo mundo de quarentena, né? Então, o Barbatuques também. Vocês são em quantos no Barbatuques? 13 pessoas. É gente pra caramba. E vocês têm sempre, para desenvolver o trabalho, a presença um do lado do outro. Sim. Porque o ritmo tem que estar no mesmo. Sim. E tal. Como é que vocês têm lidado com a continuidade desses processos de criação, enfim, de ensaios, durante esse período de quarentena? Vocês têm usado tecnologia, ferramentas digitais? Sim. Já tiveram alguma apresentação, alguma live, já fizeram? Que agora tem a moda da live aí, né? Então, o Barbatux é um pouco mais difícil, porque somos 13, a gente está todos cumprindo a quarentena, cada um em casa.
Então, hoje, por exemplo, o que eu vou fazer aqui é um pouco mais fácil, que eu vou ensinar direto para as pessoas algumas levadas e tal. Para a gente fazer uma live com o repertório do grupo, a gente precisaria estar junto. Então, o que a gente está fazendo, sim, a gente tem usado muito tecnologia, a gente tem mantido nossos horários de ensaio e tem pensado em fazer essa ponte, de adaptar as nossas aulas, oficinas, para o ambiente de internet. Então, no decorrer da quarentena, nos nossos canais, a gente vai soltar dicas, vai soltar levadas, vai soltar um pouco da experiência que a gente tem com professores. A gente pede até que os professores nos mandem perguntas, nos façam essa demanda, essa troca é muito interessante para a gente, porque a gente sabe que muitos professores usam a técnica do Barbatux em cima do próprio material. Quer dizer, um trunfo que a percussão corporal tem é essa coisa de se adaptar a regionalidades. Quer dizer, você pode fazer música de todos os estados, né? Você pode fazer um samba, você pode fazer um funk, você pode fazer um baião, você pode fazer, enfim... um rock, você pode fazer. Tem. A gente vai passar, inclusive, alguns clipes aqui durante a aula, que o Barbatux, é difícil classificar um gênero musical do Barbatux, que a gente toca todos esses tipos de música, né? Misturados. Então, tem o nosso primeiro disco, por exemplo, que é o Corpo do Som, é muito voltado para as coisas brasileiras, para essa pesquisa de música brasileira. E aí, a partir desse disco que a gente começou a viajar o mundo, a gente começou também a pegar material de outras manifestações que usavam o corpo de alguma maneira. E aí você tem o beatbox americano, você tem o sapateado também americano, você tem o flamenco, você tem música do Oriente Médio que usa um monte de tipo de palma diferente. Tem alguns instrumentos aí que a gente usa, tem o birimbau de boca, ou a guimbarda, que alguns lugares chama de harpa judia, mas que a motricidade dele é feita com o diafragma, assim, com a respiração. Então, a gente foi colocando tudo isso no nosso repertório também. Essas referências de música internacional, a gente foi colocando no nosso balaio aí, e hoje elas fazem parte do nosso repertório também. É isso aí, galera. Vocês agora vão viver aqui uma experiência, vou convidar e vou passar aqui o Giba para que ele dê uma aula, lembrando, você já fez um barbatuque na vida aí, você já deu aquela batucada, já curtiu aquela música que você gosta, que você vai acompanhando. Eu faço muito isso, estou ouvindo a música, fico aqui me batendo às vezes para acompanhar o ritmo pela paixão que a música acaba nos envolvendo. Giba, muito obrigado, o palco é seu, aproveite aí essa turma bacana. E você que está no isolamento, barbatuque muito, porque música é sempre um grande remédio para todas as nossas aflições. E nesse momento de isolamento, usar o próprio corpo, usar o que você tem aí. Não precisa mais do que isso para te fazer uma boa música. Um grande abraço para vocês. Vocês ficam aqui com o Giba agora. Muito obrigado, Giba. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando para essa classe tão especial, professores de educação. Eu queria estender também essa alegria de estar aqui aos profissionais da saúde, que estão cumprindo um papel fundamental no nosso estado. Então, agora a gente vai passar um clipe do Barbatux, que é uma releitura da música do Canal 100, que chama Na Cadência do Samba. Vocês vão ver como a gente usa essa técnica para fazer música com instrumento. E é isso aí, depois a gente já engata em umas aulinhas. Muito obrigado, secretário, muito obrigado a todos os professores e a todos os profissionais da saúde. Obrigado. Valeu. Boa aula, gente.
Legal, galera. Viram como funciona? Então, como eu disse, o Barbatux usa só os sons do corpo para a gente fazer música. Então, eu vou começar com alguns sons super básicos, que são super fáceis de fazer. Os sons que a gente pode fazer com as mãos, os tipos de palma que o Barbatux usa. A primeira, a gente chama de palma concha, ou palma grave. A gente faz assim, ó, um Czinho com a mão, encaixa as mãos, uma na outra, e aí percebe que no meio da sua palma tem um pouquinho de ar, elas não encostam completamente. O som dela é mais grave do que a palma que a gente está acostumado. Olha só. Tá vendo? Tá ouvindo, né, na verdade? Então, a partir dessa palma, a gente começa a se relacionar com outras. Essa é a palma grave, ou palma concha. Na segunda palma da nossa escalinha, a gente vai fazer uma escalinha de palmas, a gente chama de palma estrela. A palma estrela, a gente abre bem as mãos, ponta dos dedos, a gente junta. Cuidado para não acontecer isso aqui, ó, para os dedos não entrelaçarem. E também para não acontecer isso aqui. Toda a superfície da mão encosta na outra. O som dela é um pouco mais ardidinho. Uma coisa, o que dá o som é o encaixe de uma mão na outra, não é necessariamente a força. Então a gente não precisa ficar se matando, fazendo forte, que só vai machucar, e com o tempo, com a técnica, a gente consegue tirar o som das palmas e das outras regiões do corpo sem fazer muita força. Então, de novo, eu vou fazer 4 vezes o som da palma grave, ó. E agora vamos passar para a palma estrela. Olha como o som dela é um pouco mais ardidinho, um pouco mais agudo, né? Então eu vou fazer 4 de cada uma e começa a perceber a diferença de altura, a diferença entre grave e agudo das palmas. De novo. Você que está em casa pode fazer comigo. 4 de cada uma. Legal. A terceira palma. Vai guardando aí. Uma mão esticada. Essa é a palma clássica que a gente usa para aplaudir, né? Então, que nada mais é do que uma mão esticada e os dedos de uma mão batendo na palma da outra. Isso a gente acostuma fazer a vida inteira, né? Tenta inverter. Fazer essa combinação com a outra mão. Os dedos de uma mão batendo na palma da outra. Sempre é legal tentar fazer dos dois lados. Então, seguindo a nossa escalinha de palma, eu vou fazer 4 de cada uma. 4 da palma grave, 4 da palma estrela e 4 dessa palma que a gente chama de palma estalada. Ó, faz comigo. Estalada. De novo. Legal. Como se diz na culinária, pega essas palmas e reserve. Vamos continuar fazendo mais uma palma, que a gente chama de costas de mão. A gente fecha uma mão. Isso, uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte: a relação da nossa pele é a mesma da pele de um tambor, ou da pele de um tambor de bateria. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente estica a pele, mais agudo vai ser o som. Então, se eu tivesse um tambor, né, a gente tem aquelas tarraxinhas do tambor, quanto mais você aperta, vai esticando a pele, o som vai ficando mais agudo. Por isso que essa aqui, ó, vocês perceberam que aqui está mais frouxa a pele da palma da mão. Logo, o som é mais grave. Quando a gente abre os dedos, a palma estica, essa pele fica bem esticada, o que necessariamente vai fazer com que a nota fique mais aguda. Beleza? Então vamos lá. Essa palma, como eu disse, a clássica do aplauso, dedos de uma mão na palma da outra.
Vamos fazer 4 de cada uma delas. Faz comigo, começando lá da grave. Galera que está aqui no auditório da produção, quem quiser, vem comigo. 1, 2, 3, 4. De novo. Agora, a que eu falei, as costas de mão. Fecha a mão. De novo, para ter uma notinha bem aguda, a gente estica bem os dedos da outra mão, para a palma estar bem esticado. E ó, com o dorso da mão, também bem fechado os dedos, para aqui estar bem esticado, a gente bate aqui, ó. Sempre inverte, tenta fazer com as duas. Legal? 4 de cada uma. 3 e 4. E a última palma que a gente tem da nossa escalinha, a gente chama de pingo de chuva. 2 dedos bem esticados, a palma da outra mão também bem esticada, para uma nota bem agudinha, e ó. Essa, aí o pessoal vai vir comigo, acho que vocês dá para ouvir daí, ó. Se a gente inverter essa escalinha, a gente pode reproduzir o som de uma chuva, ó. A chuva começa, meio desencontrada, e aí quando ela vai ficando forte, ela vai ficando mais grave. E vai voltando. Então, tentar reproduzir o som da chuva é uma atividade legal para fazer em classe. Isso a gente chama de paisagem sonora. A gente tem o costume de linkar, né, a palavra paisagem com uma coisa muito visual. Mas existe esse conceito de paisagem sonora também, que é o som ambiente. Então, uma outra atividade é essa, de você reparar qual é a paisagem sonora do lugar que você mora, do caminho que você vai para a escola, o que tem, se tem passarinho, se tem fábrica, se tem carro, os sons que estão ao seu redor. Desses tipos de palma, a gente já consegue montar alguns ritmos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher 2 delas, eu vou usar a palma grave e a palma estalada, e eu vou fazer um ritmozinho aqui, vou contar 4, eu vou fazer, e aí você que está em casa vai responder, vai fazer a mesma coisa que eu. A gente vai fazer, esse jogo chama pergunta e resposta. Então, e a galera que está aqui também, tá? Então eu vou fazer uma vez, ó, por exemplo, usando essas 2 palmas, eu posso fazer. Tá? Então eu vou fazer de novo, vou contar 4, e a gente, nesse espacinho que eu vou deixar, vocês repetem a frase que eu fizer. Então, 1, 2, 3, 4. Muito legal. Esse é um jogo que é legal para a gente fazer. A gente pode começar, inclusive, a imitar algumas levadas de músicas que a gente gosta. Um outro instrumento que o Barbatux usa é a combinação do som do peito, que é esse aqui. Lembra que não precisa bater muito forte. O que a gente tem que fazer é ocupar toda a superfície da mão, aqui em cima da caixa torácica. É um som mais grave, combinado com o som do estalo.
Uma coisa legal de falar do estalo, às vezes a gente estala melhor com uma mão que a outra, é o seguinte, o som do estalo, ele não é, da fricção desses dois dedos aqui. Uma coisa fundamental para ele acontecer é essa caixinha acústica aqui, é fechar esses dois dedos, tá? Cuidado para não acontecer isso aqui, Isso aqui não vai sair som. Legal. Então, fecha esses dois dedos aqui. É essa caixinha acústica que dá o som do estalo. É como se fosse, né, a corda do violão, só a corda, se você fizer com que ela vibre, você não vai ter som. Você precisa do corpo do violão de madeira para que esse som reverbere. É o mesmo princípio. Então, o estalinho, é importante você observar se esses dois dedos estão fechados. Beleza? Estalando todo mundo. E aí, com a combinação desses dois sons, a gente também já consegue montar alguns ritmos. Por exemplo, ritmo de samba. Primeira batida no peito. Segunda batida, sempre alternando as mãos, tá? Com a outra mão, estalo. Estalo de novo com a outra mão. Peito e peito. Repara que ele tem um desenho aqui, esse movimento. Então, peito, estalo, estalo, peito, peito. Estalo, estalo, peito, peito. Então, só com essa combinação, se a gente acelerar um pouquinho, a gente já começa a fazer um sambinha. Por exemplo, eu posso acrescentar, para dar um corpinho nesse samba, alguns sons que a gente pode fazer com a boca, imitando outros instrumentos, como o chocalho. O chocalho, a gente pode pensar no fonema TX, tch, tch, ou a gente pode pensar no TS. Tch, tch, tch. Eles ficam com texturas diferentes. O famoso chique-chique, né? Se a gente fizer só o som sem usar a voz, também funciona bem. Então eu vou fazer uma levadinha de samba e em cima colocar esse chocalhinho. 1, 2, 3, 4. Uma outra maneira da gente fazer esse samba é manter essa levada de peito estalo e o estalo de língua, que muita gente aprende a fazer na infância. A gente pode pensar como se ele fosse um tamborim. Então, né, o tamborim é uma célula de tamborim. Com o peito estalo, fica assim. Legal? Boa. Então vamos lá. Agora a gente vai passar um outro vídeo do Barbatux, que é uma música que chama Só Mais Um Pouquinho, que tem um pouco dessas levadas que a gente usa de peito, estalo, palma, os sons do rosto. Agora, nesse momento, não é recomendado muito levar as mãos ao rosto. Então, hoje eu não vou passar esses sons, numa outra oportunidade a gente passa. No clipe vocês vão ver. Beleza? Então é isso aí. Só Mais Um Pouquinho, música do André Rossoi, do nosso último disco anônimo, Só Mais Um Pouquinho.
escola. Papai, espera um pouquinho. Filha, vem almoçar. Papai, só mais um pouquinho. Filha, hora do banho. Ah, sério? Só mais um pouquinho. Filha, hora de dormir. Ah, não acredito, espera só mais um pouquinho. Porque sempre na hora mais legal a gente tem que parar de brincar. Por que é que o relógio não para? Por que é que o tempo não congela? Pra família fica de boa na lagoa. De boa na lagoa. De boa na lagoa. Vamos brincar. Ah, filha, espera um pouquinho. Pai, larga do celular. Já vai, filha, espera só mais um pouquinho. Pai, sai da televisão. Calma, filha, espera um pouquinho. Pai, para de trabalhar. Quase, filha, espera só mais um pouquinho. Porque é sempre na hora mais legal a gente não pode parar de trabalhar. Por que é que o relógio não anda? Por que é que o tempo não acelera? Pra família fica de boa na lagoa. De boa na lagoa. De boa na lagoa. Então, galera, essa música foi Só Mais Um Pouquinho, que é do nosso último disco infantil. E agora eu estou aqui com a Bruna. A Bruna estava coletando algumas perguntas do pessoal que está vendo ao vivo. E vamos para elas, Bruna? Bora. Olha, o pessoal que está aqui no aplicativo está adorando. Acho que o pessoal está testando. Tem muita gente dizendo que adorou, que amou, que está tentando e tudo mais. Aqui eu tenho uma pergunta de um professor que falou que está inspirado para usar essas propostas em aulas de eletivas. Giba, como que você acha que isso que você mostrou aqui pode entrar nas eletivas, que são 2 vezes por semana, propostas pelos professores e conectadas com os projetos de vida dos estudantes? Olha, a música tem o trunfo um pouco da transdisciplinaridade, né? Assim, a partir dela, a gente pode, por exemplo, começar com uma pesquisa musical sobre um determinado estado, sobre um determinado lugar do país, e sair, dar uma grande angular nessa pesquisa e partir para a gastronomia do lugar, partir para a cultura local. Então, assim, pode haver vários tipos de projetos em relação a isso. Tanto a exploração musical em si, quer dizer, você pegar uma música que você gosta, ou, através dessas ferramentas, com um pouco mais de sons do corpo, desses que eu passei agora, você também consegue começar a desenvolver o próprio repertório, a partir do interesse estético, talvez, ou de estilo dos próprios estudantes. Então, se eles gostam de samba, se eles gostam de pagode, se eles gostam de forró, se eles gostam de funk, todos esses estilos são dá para a gente reproduzir com o corpo. Então, uma maneira é essa, construir o próprio repertório, um pouco da exploração física mesmo do aluno, né, essa coisa de conhecer o próprio corpo e as possibilidades sonoras que ele tem. Agora, todos vocês têm um brinquedo novo que vocês não sabiam que tinham, né? Aliás, o João, que está aqui no chat, ele falou que já está viciado. Giba, eu imagino que a prática seja fundamental para se aprimorar, né? Esse pode ser um ótimo vício para praticar. Quem gostou, experimentou agora.
Como que pode dar continuidade e incluir esse tipo de prática no seu dia a dia? Olha, bom, o próprio Barbatux tem muitas oficinas voltadas a públicos diferentes, né? Para crianças, para educadores, para capacitação de professores, e um público geral, oficinas para as famílias e tal. Então, eu convido vocês a irem para as mídias sociais do Barbatux e através dos nossos canais aí tem várias outras informações. Agora, a prática, o Barbatux tem esse trunfo, né? Eu comecei a fazer isso e também me viciei rapidamente, porque quando eu comecei a estudar música, o instrumento que eu queria muito era a bateria. Mas assim, instrumento caro, eu morava em apartamento, eu tive muitas desculpas para não ser baterista. E quando o Fernando Barba, que é fundador do grupo, me mostrou essa possibilidade, eu fiquei completamente louco. Então, o que eu fazia? As lições que o meu professor de bateria me dava, eu estudava no corpo. Isso me trouxe assim um entendimento da rítmica, muito física, né, mesmo. Isso, então, e a partir daí, o próprio Barba fala que ele, muito antes de pensar em ter um grupo disso, né, ele voltava da escola para casa, batucando, pensando em alguma música e achando a levada no corpo que cabia nessa música, reproduzindo alguma música que ele gostava e tal. Então, essa prática tem muitos sons que o corpo pode fazer, tem muitos estilos musicais que a técnica de percussão corporal tem. Inclusive, se der uma busca aí de percussão corporal, tem gente no mundo inteiro. A gente participa de um festival, às vezes, que chama IBMF, International Body Music Festival, que é o Festival Internacional de Música Corporal. E aí tem gente no mundo inteiro que faz isso, mas com uma abordagem totalmente diferente da nossa. Então, tem o beatbox, tem o sapateado, tem o flamenco, tem um monte de música pelo mundo aí que usa sons do corpo. Muito legal. E aí, ainda falando com o João, que diz que está viciado, além de... Sei como é que é, João, te entendo. A gente já estava, todo mundo aqui no estúdio também, se empolgando. Além dos vídeos e das referências que ele pode buscar, eu estou entendendo que as pessoas também podem inventar sons. Isso é verdade, Giba? Sem dúvida. Boa parte do trabalho do Barbatux é feito também em cima de improvisação. Né? Essa coisa da criatividade, quer dizer, por isso que assim, a gente tem os nossos métodos pedagógicos, mas o grande trunfo nosso é se adaptar ao próprio material, às vezes, do professor, ou à própria demanda do aluno, né? De descobrir timbre. Então, tem muitos jogos que a gente faz. Esse joguinho de pergunta e resposta, por exemplo, tem um jogo parecido que a gente chama de refrão improviso. Então, a gente determina um refrão que todos toquem. Por exemplo, posso dar um exemplinho aqui? Por rapidinho. favor. Aqui vocês me ouvem, né? Então, uma coisa... Deixa a câmera subir em mim aqui. Peguei todo mundo de surpresa. Desculpa. Legal, já estou aqui. Ó, uma coisa que a gente pode estabelecer. Essa célula musical. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, pá, tum, tum, pá. Fácil. Agora a gente vai substituir o seguinte. Onde é tum, eu vou bater no chão. Onde é pá, eu vou fazer a palma. Então fica assim. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, pá, tum, tum, pá. No meio disso, a gente tem 4 estalinhos. 1, 2, 3, 4. Tum. Esse é o nosso refrão. Tum, pá, tum, pá, tum, tum, pá. Na próxima intervalo desses 8 estalinhos, dobrei o tempo, eu vou fazer um improvisinho. Tum, pá, tum, tum, pá, tum, pá, tum, tum, pá. Então... Pegaram tudo, todo mundo deu tempo de acompanhar. Tá bem claro de por que a prática é tão importante, né? Então, esse é um jogo que, assim, o que menos importa é o virtuose musical. É você, assim, através dos sons que você tem, que você sabe, porque isso é uma coisa muito curiosa também. A gente, às vezes, vai dar oficina, dar uma aulinha, e aí vem um aluno ou um professor e fala assim, nossa, mas tem um som
de um assobio que o meu avô usava para me chamar, alguma coisa assim. Então, todo mundo, às vezes, tem um som que é da família, tem um toque de palma que é para chamar o vizinho, né? Isso faz parte da nossa paisagem sonora. E isso a gente pega e coloca no nosso repertório também. Muito bom, Giba. Eu tenho um comentário aqui da Eti, que falou que sempre dá nas aulas dela, essa prática, e principalmente a aula do Barba Ensinando. Ela conta que adora dar música para eles com essa prática do próprio corpo. E também discute o improviso e a experimentação. Mais outras pessoas no chat falaram que imaginaram, alunos e professores, essas práticas fazendo parte de aulas de dança, de teatro, de funk. Como é que tudo isso se conecta? Além da prática, é possível ter momentos de publicar o que está sendo feito, se apresentar, seja nesse momento não presencialmente, mas em outros, e fazer isso à distância? Como é que é? Sim, a gente está um pouco nesse processo agora, o Barbatux, né? A quarentena é uma coisa nova para a gente, mas dentro de um projeto de 1 ano de aula, de 6 meses, de 3 meses, isso dá para adaptar para qualquer período, a gente consegue também traçar esse plano, ter como objetivo final a apresentação do grupo, seja com uma música própria que o grupo invente, ou levantamento de repertório coletivo, né? Isso é uma experiência legal, cada um traz uma música, o grupo chega num consenso, e aí a gente começa a trabalhar os fundamentos dessa música através da técnica corporal, quer dizer, que ritmo que é, o que é grave, o que é agudo, aonde que eu represento o quê. E tem essa coisa das outras disciplinas, né? A gente pesquisava muito as danças brasileiras no começo do grupo, né? A gente dançou catira, dançou frevo, dançou maracatu, dançou samba de roda. E tem essas coisas são muito ricas, né? Os passos já são células musicais, né? Então, uma dança, vou pegar todo mundo de surpresa aqui de novo, ó. Vou correr. Então, por exemplo, uma brincadeira que o brincante esteja fazendo isso aqui com os pés. Você tem o coco, por exemplo, né, do Pernambuco. Esse é o passo do coco. A partir daqui, eu posso começar a colar. Aqui a gente está falando, por enquanto, do passo da dança, como, né, que já é super musical. Vou colocar outros elementos em cima dele. Incrível. Então tem essa coisa da dança, quando você já dança, você já está tocando um pouco, né? Então, o Barbatux, a gente foi muito por esse caminho, pelas tradições populares brasileiras, adaptar dança e ritmo e jogo, é tudo muito próximo, tudo muito parecido. Giba, a gente está chegando no fim. Antes da gente fechar, eu queria que você contasse pra gente quem que te inspira, né? Quais são referências que você recomenda, né, nesse momento? Em 1 minutinho, porque a gente já está terminando. Vamos lá. Bom, primeiro, todos os outros Barbatux são artistas que me inspiram demais. O Fernando Barba começou toda essa história, mas aqui no Brasil a gente tem muita gente incrível. A gente tem o Hermeto Pascoal, a gente tem o Naná Vasconcelos, a gente tem o Antônio Nóbrega. Fora do Brasil tem um monte de gente legal que faz isso, um monte de gente de beatbox, um monte de gente de sapateado e tal. Então é isso, eu queria agradecer demais o convite de estar aqui, queria agradecer muito mais uma vez aos professores, a todos os profissionais e vocês, alunos também, por estarem assistindo, muito obrigado. Estender esse cumprimento aos profissionais de saúde do nosso estado, fiquem em casa, lave as mãos, vamos nos atentar aí ao pessoal, o que fala o pessoal da saúde, e agradecer demais o convite de estar aqui. Barbatux, a gente está em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, tem muito material nosso lá. Mandem perguntas e as demandas que vocês tiverem para a gente e a gente vai se falando. Muito obrigado. obrigada.